Aí está! Bom dia, pessoal! Mais um episódio do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. Confesso que a Ana disse que eu tô com dois medos. Um é de te conhecer, outro é de falar, porque eu sou muito tímido, sem vergonha. Eu também, não te contei isso, Ana, mas eu também tô super nervoso, porque é a primeira convidada, mulher motorista de aplicativos, que comparece aqui no podcast Sem Pauta, Sem Vergonha, e espero, sinceramente, que seja a primeira de muitas. E justamente hoje, coincidentemente, estava contando para ela, no Dia Internacional da Mulher. Tudo bem, nós não estamos gravando no domingo, dia 8 de março, não vou ser hipócrita aqui. Mas, pela minha agenda que eu propus, esse episódio caiu justamente no dia 8 de março e coincidiu com a visita à Ana ao Rio Grande do Sul, porque a Ana não é daqui. Além de ser a primeira convidada mulher, é a primeira de fora do estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma pernambucana que hoje mora em Natal, e dois filhos delas moram aqui em Porto Alegre. Três? Os três moram aqui? E a da Austrália? São quatro. São quatro? Eu tinha entendido que eram 3 filhos, 2 moravam aqui. Não. 3 filhos moram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso. Enfim, conta a tua história, Ana. Por que tu está aqui? Por causa disso mesmo. Eu tenho 3 filhos que moram aqui no Rio Grande do Sul, uma na capital e 2 no interior, em Caçapava do Sul. E 2, 3 vezes no ano eu tenho 4 netos. E os 4 moram aqui no Rio Grande do Sul. Tu tá aqui por causa deles, então vamos falar a verdade, né? Tu tá aqui. E aí, os filhos é a desculpa social para viver os netos. Aí pra acompanhar o crescimento, tudo, morando longe, a gente mora no extremo. Aí normalmente eu venho 2, 3 vezes no ano, datas comemorativas, férias. Eu tô por aqui, passo um tempinho aqui e volto para Natal, porque eu tenho meus pais que moram lá, né? Teus pais moram em Natal. Natal? É. Eles são de lá ou são de Pernambuco? Eles são pernambucanos. Ele deve ser de Pernambuco, mas tu nasceu no Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco, aí logo em seguida, com 30 dias de nascida, eu fui para Brasília. Meu pai tinha ido para lá para trabalhar. Militar ou Banco do Brasil? Não, aventureiro mesmo. É mesmo? Em 71, né, quando Brasília estava começando. Ah, sim, foi para colonizar, de alguma maneira, Exato. Construir... Não, Brasília já estava pronto em 71. Já estava pronto. Mas estava começando como Exato. cidade. Aí era próspera, né? Sim. E aí, quando ele foi, minha mãe já estava grávida, eu nasci, e com 30 dias eu fui para lá. E eu fui criada lá, até a adolescência. Depois voltei para o Nordeste. Até aí, nasceu no Pernambuco, daí criou em Brasília. Exato. E como é que tu chegou em Natal? Já adulta ou... Não, já adulta, já. Aí adulta. Depois a gente voltou para Maceió. Temos que passar em Alagoas também, não podemos esquecer de Alagoas. Amo Alagoas. Aí a gente foi para Maceió, onde eu casei com um gaúcho. É por isso que eles estão aqui? Por isso que teus filhos são daqui? Uma perninha por aqui, É? Aí eu casei... Eu ia te perguntar isso, o que eles estão fazendo aqui? Eu casei com um gaúcho e tive 4 filhos alagoanos. Teus filhos são alagoanos. São alagoanos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô. Já tinha contado essa musiquinha antes, pra quando ela começou a me falar, mas que mistura é essa? Salada de fruta maravilhosa brasileira é essa? Brasileira, bem suco brasileiro. Teus filhos são alagoanos, filhos de uma pernambucana e um gaúcho. Que legal. Exatamente. E aí depois que eles cresceram, me separei do pai deles, né? E o pai voltou pra cá, pra ir lá pro interior, onde tem a família dele tem uma empresa lá de calcário. Aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Aí ele veio pra cá, na oportunidade de trabalhar pra lá, e aí começou a vir outro, e ficou a turma aí. Teus filhos vieram pela família, pela empresa, pelo desenvolvimento? Na verdade, mais pela oportunidade de emprego, né? Que queira ou não queira, o sul do país, ele dá muito mais oportunidades, né? Justamente... Como é que tá Natal, hein? Natal tá lindo, é maravilhoso. É lindo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer como turista há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, longe da civilização, como diria Renato Russo, lá de Brasília, por sinal. Eu fui como turista, uma cidade sensacional, linda, para passear, para se divertir, para curtir aquelas dunas lá. Muito bom. Eu achei sensacional, mas como é que é morar lá? Como é que é ser motorista de aplicativos? Olha, é em Natal? Muito sofrido. É sofrido porque o custo de vida lá é mais baixo, com consequência, eu fico, às vezes, né, tu fala que não gosta de falar de valores, porque as pessoas ficam se comparando. Aqui não tem pauta, podemos falar do que tu quiser. Quando tu fala isso, mas às vezes que tu fala, eu dou uma comparada e eu percebo que o ticket de viagem aqui é muito maior do que o de lá. Por exemplo, tu consegue fazer um valor
em 6 horas, mais ou menos, que lá a gente em 12, às vezes, é ralado pra fazer, entendeu? 6 horas aqui num dia normal, bem bons ouvidos para isso, bem trabalhado, entre 250 e 300 reais. Uma média de quase... Para fazer uma média de 50 pila a hora ou mais, tem que ser um dia muito bom, um final de semana, para fazer uma perna longa. Sim. Claro que em 2 horas, de repente, tu faz 120, 150 reais, se tu pegar aquela hora, aquela perninha perfeita, né? Uhum. Com final de tarde, com hora de pico, com saída dinâmica. de evento. Daí tá, pode fazer em 2 horas, 120, 150 reais, bem trabalhadinho. Mas numa jornada longa, para ter 50 reais a hora de média aí. E lá tu não consegue isso. Não tem como. Não tem como. Até porque lá, as poucas... Quando dá dinâmica, essas dinâmica falsa que a gente já sabe, né? Quando dá é 4,50, Qual é o máximo lá? 6 de dinâmica, 20 dentro de um lugar que você não consegue nem andar. Porque é tudo parado de Exato. tranqueira. Aqui é mais 15, acho que é um dos lugares mais baixos do Brasil. Eu não sei, eu não tenho essa comparação, esse estudo, mas eu vejo prints aí, por exemplo, aqui em Gramado, que é outra região, né? Para Uber é outra região. Caxias, Gramado é mais 25, por exemplo. E aqui é mais... Eu acho que é mais 25, posso estar falando bobagem. Eu sei que já vi prints com mais 35, mas funciona de verdade. Não é tudo mentirosa, né? Eu sei. Na maioria das vezes, sim. Porque se você comparar com o tempo que você perdeu, tudo, vai dar no mesmo. Depois eu vou falar sobre isso. Ana, eu vou entrar agora no portal do Travesseiro. Tu já deve ter escutado falar milhares de vezes do Travesseiro, dá uma rasgada no meio dele. Rua Regente com Nilo Peçanha. Sim. Aqui é uma das entradas pro meu travesseiro. Depois, o que tu tá falando sobre a dinâmica aí? Não, exatamente isso, porque a gente sente que é mentirosa porque o tempo que você leva para poder transitar naquele lugar é o mesmo valor que você receberia, né, no horário normal, sem dinâmica. Tu sabe que eu tô há 9 anos, eu já vi de tudo, né? Já vi formas diferentes de dinâmica, já vi situações acontecerem diferentes na vida. Enfim, hoje pra mim aquela cor... Pra mim, tudo. Porque no começo tinha variações de tom, né? Tipo, quando era baixinho era mais clarinho, quando era mais forte era mais escuro, mais... Enfim, hoje a cor é a mesma, se é mais 1,50 ou se é mais 15 no mapa. Ela só serve na minha cabeça pra iludir novato, né? E infelizmente é isso que acontece. E levar motorista pra região onde tem demanda e não tem pouco motorista, só pra isso. Porque tu vê, às vezes, aparece um mais 8 num lugar que não faz o menor sentido. Aí tu chega lá, tu até recebe escrito mais 8 na corrida. Mas daí tu vai fazer as contas, nada a ver. Como diria minha avó, nada a ver. Não é isso aí. Então o negócio é tu conhecer a cidade, saber o que tá acontecendo, se movimentar de acordo com a demanda para aproveitar as oportunidades, né? Às vezes as pessoas falam assim, é bom trabalhar de Uber porque você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas não é assim. Maravilha. Não é, se você não conhecer a cidade, quando você o pessoal paga. de Novo Hamburgo faz? Eles pegam, ligam o aplicativo e direcionam pro Porto Alegre, meia hora não tocou eles em vazio. Né? Ou tô errado aí? Né? Não é assim trabalhar em qualquer lugar. Tem que ter posicionamento. Exato. Porque se você não conhece a cidade, você só paga para trabalhar. E há quanto tempo tem motor de aplicativo? Agora em abril faz 3 anos. Tu viu que não dói? Eu tô nem olhando pra trás. Tu não esqueceu dela ainda? Não, ainda não. Tu não esqueceu dela ainda? 3 anos, tu tá agora em abril? Agora em abril faz 3 anos. Tu me segue há tanto tempo, a gente troca ideia no Instagram há tanto tempo que eu achei que fosse mais tempo. Não sei se tu me seguia antes. Né, porque eu comecei a te seguir antes de começar. Ah, tá. Então eu tenho essa impressão mesmo que tu é uma caca velha já. Eu comecei a seguir antes de começar. 3 anos, então tu começou pós-pandemia. Não. 3 anos, nós estamos em 26. 3 anos 23, é 23. Pois, pandemia é 21. A pandemia eu trabalhava no comércio, na verdade, né? Meu pai tinha uma loja lá em Natal, de eletrônica. E na época da pandemia, a gente... Não, até durante a pandemia foi bom, a gente trabalhou bem. Uma demanda grande para coisas eletrônicas e tal. Mas depois pandemia, aí o negócio começou a cair um pouco, porque as pessoas se habituaram a comprar pela internet, né? Principalmente esses equipamentos. Até eu tô comprando camiseta pela internet, tu acredita? Acredito.
tô nessa vida agora. Se tu viu o vídeo de ontem, que tu comentou já que viu, essa camiseta chegou ontem, por sinal. É novinha em folha, pronta especialmente para esse podcast. Coincidência. Mercado Livre que entregou ontem, acabou que... Puf. Cachorro. Mas enfim, daí o pessoal começou a cair o movimento, a demanda do seu comércio. Começou, e aí a gente começou a ver que o negócio não tava... A tendência era piorar um pouquinho mais. Eu comecei a ver outras coisas, só que eu já tinha me cadastrado na Uber 6 anos antes. Eu já tenho de cadastro quase 7 anos, mas eu não fiz nada. Me cadastrei porque eu ia fazer uma renda extra, né? Sim. Ia trabalhar e ia... Todo mundo começa todo assim. mundo, Só que eu tava com outro carro e eu fiz, não, vou trocar de carro. Que carro tu dirige hoje? Hoje é um Argo. Um filho... Irmão mais novo do Moisés, do Cronos. Eu até esqueço que ele é um Cronos. O pessoal pergunta Moisés, que carro né? tu tem, um Moisés. Sério, juro. Tá, aí eu esperei trocar o carro e aí eu fui levando. E quando chegou nessa fase que tava a loja e eu tava muito mal também, porque muito estresse, muita, né? E aí eu fiz, não, eu vou colocar em prática a história para ver como é que é. E aí comecei a assistir uns vídeos, que mais que tu não queira dizer, mas dá muito mais dicas que muitos canais que dão dicas. Eu deveria cobrar isso, tu não acha? Eu acho. Quanto tu acha que eu deveria cobrar? Eu acho que não tem nem preço. Esse bar da onde saiu? É dos filhos. Dos netos, dos netos. Te entregou agora esse bar? Eu falo muito lá em Natal do bar, às vezes você é uma pessoa fala assim, tchê! Mas já é costume dos netos. Não, acho que esses vídeos tá pensando, vou colocar todos os meus vídeos só para membros. Eu vou ter 2 visualizações por vídeo. E vou perder os 27, vou cair para as 22. Mas o interessante é que tu não tem a intenção, mas aí quando tu fala o teu dia a dia, aí saiu a dica, né? Infelizmente, às vezes eu deveria embalar um pouquinho e criar um suspense. Não, mas eu não pretendo mudar isso aí, tá tudo certo. Eu, pelo menos aqui, tô muito satisfeito com esse tipo de formato. E se eu tô dando dica pra ti, show de bola. Se eu não tô dando dica, o problema é ter que tá perdendo teu tempo vendo esse vídeo. Né? Porque eu não tô te prometendo nada. Mas tô te entregando alguma coisa. Mas são bem valiosas as dicas. E o interessante é isso, que tu não vai lá pela dica que tá ali embaixo, né? Tu vai assistindo o dia a dia e engraçado, às vezes eu assisto à noite, né? Por isso que a retrospectiva do YouTube... É isso que eu ia abrir a nossa conversa aqui no Instagram, porque eu não sei, eu recebi vários prints e a Ana, agora no final do ano, deve ter aquela febrezinha ali do Spotify, do YouTube, mandar os recap mensal, anual, aquela coisa toda. E a Ana mandou uma fotinho, tá aqui ela, que eu fiquei apavorado por cima, mas Ana, eu não gravei tudo isso de vídeos este ano. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui o número, segura, mostra pra eles ali. Quantos vídeos tu viu? Lê pra eles. E quantos vídeos tu viu no ano de... 568 A Ana viu 568 vídeos no ano de 2025. Agora eu fiquei pensando, são 365 dias. Eu devo ter gravado, sei lá, 200 vídeos, quando muito, no ano passado. E foi talvez o ano que eu mais gravei, só pra não passar batida. A Ana viu 568. Vocês têm noção disso? Eu até brinquei com ela, tu sabe mais do que eu, da minha vida do que eu. Mas vou explicar por quê. Tá. Já ouviu falar no 24 de outubro? Já, sim, claro. Eu te perguntei se tu conhece Porto Alegre. 24 de outubro. Essa aqui, olha aqui, são 10h20 da manhã. Na teoria, era pra estar tudo de boas. Até e aqui, Silveira. eu vou chegar até a Unimed lá em cima, enquanto isso seguimos a nossa conversa aqui. Explica por que tu viu 568 vídeos. Não é loucura não, mas é o seguinte. Quando eu chego em casa, tal, aquela função toda, eu me preparo para dormir e eu tenho um vício de sempre dormir ouvindo alguma coisa. De tu colocar na playlist, alguma coisa assim. Eu sempre coloco alguma coisa para ouvir, para eu adormecer. Eu não consigo adormecer sem nada. E eu sempre coloco. E aí quando eu coloco, na metade do caminho, geralmente eu durmo. Sim. Só que no outro dia eu quero saber o restante. Por isso que tu não deixa comentário da hashtag lá no final. Pegou no sono antes de... Agora te peguei, né? Aí... Tá, mas o importante é ter ouvido. Pois é. O YouTube, o importante é ter ouvido até o final. Viu tudo, 100% do vídeo. 100%. Aí, no outro dia... Às vezes tu pede mais importante, aí fica a dica. Não, mas aí no outro dia eu escuto, eu vejo de novo. Tô te cortando. Nada. No outro dia eu vejo... Tá sem graça as 24 hoje. Tá fluindo, não precisa mostrar. Não precisa mostrar. Eu queria ver a tranqueira, eu não vi. Não. Já calma ali. Quando eu for pegar o parcão, tu vai ver.
challenge aí, daí tu vê de manhã, daí tu vai lá e tu vê de novo. É. Dá 2 views. 2 Tá views. explicado. Entendeu? E geralmente eu escuto no carro. A Ana também foi uma das que foi a incentivadoras, essa é a palavra, tá certo? Tá certo. Para eu postar no Spotify. Eu não falo muito do Spotify, porque o Spotify não paga nada. Mas tá lá, tá no Spotify, tem um canal diário de Uber lá também, com todos os vídeos postados, inclusive em vídeo. Se tu quiser ver, fica à vontade. Porque eu pago Premium por opção pessoal, o YouTube no caso, para ver em casa, porque eu acompanho muitos canais e tal, e eu tenho pavor daquele monte de propaganda. Mas o YouTube, né, você sabe muito bem disso, ele não permite que tu escute em segundo plano no carro. Já o Spotify permite, mesmo com propaganda, ele permite que tu escute, que é o caso que a Ana faz. Ela, imagino, né? Tu escuta pelo teu CarPlay ou alguma coisa assim? Não, eu escuto porque eu uso 2 celulares. Ah, ok, mas aí tu escuta pelo celular, mas ele vem em primeiro plano? Eu vejo em primeiro tu plano. poderia ver no YouTube também, então. Eu vejo também no YouTube. Tu vê nos Eu dois. baixo, eu também tenho o prêmio, Tá, por causa disso. show de bola. Porque aí eu baixo os vídeos que eu quero ver e aí eu vou assistindo durante eu tô dirigindo. Eu boto um fonezinho. Que o Spotify é interessante por isso aí. Ele te permite tu com um fonezinho de ouvido, olhando aqui a tela do mapa do Waze, Exato. por exemplo. Em segundo plano, tu escutar sem interrupção. O YouTube, a não ser que tu pague o YouTube pra tu fazer isso. Exato. Caso contrário, cada vez que tu troca de tela, para a reprodução, né? Uhum. E a Ana foi uma das incentivadoras para eu criar o canal lá no Spotify. E desde junho, eu acho, do ano passado, todos os vídeos que eu postei no YouTube também foram replicados no Spotify, inclusive os podcasts. Então fica a dica, me seguir lá também, né? Se aumentar talvez o número de seguidores, de repente o Spotify entenda que tem alguma relevância e entregue para mais pessoas, né? Hoje ali eu tenho em torno de 20, 30 visualizações por vídeo, por episódio, Mas também porque eu não divulgo, não sei, só vocês que foram os primeiros lá que começaram. Sim, lá atrás, né? Às vezes eu escuto no Spotify, às vezes no YouTube. Mas mais no YouTube, pelo número de views que tem ali, já viu, né? Pelo Sim, 568 eu fiquei apavorado. Como assim? Sei que eu pensei? Eu imaginava que era a quantidade A dessa. gente não tem noção. Eu pensei que tu tinha maratonado coisas antigas e talvez pra aprender alguma coisa parecida foi e tal. do ano mesmo. Eu maratonei quando eu iniciei, né? Lá 3 anos atrás. Eu maratonei que normalmente, algumas nesse cruzamento que normalmente para tudo, né? Sim. O pessoal chega na frente da Unimed, eles não conseguem, né? Mas para fazer esse retorno aqui, fica todo mundo parado lá embaixo na Quintino. E você vai efeito cascata, quando vê a 24 de outubro tá toda parada cheia de SUVs. A Ana foi a moça que me fez chorar. Lá atrás, logo que eu lancei os adesivos, né? A primeira geração dos adesivos. Tem lá ainda. A Ana, assim como vários tiveram, eu mandei acho que uns 30 mais ou menos para vários endereços no Brasil. A Ana foi uma das primeiras, eu quero, tá, mandei para ela e tudo certo. Tem um dia que eu tava estressado de manhã, tava lá no TJ, tem que só respirar fundo para não chorar de novo. Chegou a fotinho dela, colado no para-brisa do carro dela. E eu pedi pra ela tirar foto com o fundo do Morro do Careca, mas não foi pra praia, né? Foi pra praia, né? Foi a praia do meio. E daí ela tirou uma fotinho lá, até eu falei, chegamos no Nordeste, chegamos em Natal e tal. E fiquei muito grato, fiquei muito feliz pelo reconhecimento, né? Não, imagina. Tá, tu tem que falar mais, eu tô falando demais. Não, eu tô adorando, parece que eu tô ouvindo no YouTube. Não, mas tu vai ver depois no YouTube lá no dia. Mais uma vez, eu não sei se eu falei sobre o Dia do Internacional da Mulher. Falou. Mas eu desejei um feliz Dia Internacional. Não. Pois eu sou muito ruim, né? Eu não consigo, né, mas então eu queria desejar, aproveitar a presença da Ana aqui, desejar a todas vocês que me acompanham, que são motoristas de aplicativo, que são esposas de motoristas de aplicativo, que eu sei que tem várias que me acompanham, às vezes forçadas. Queria desejar as mães, a minha mãe que vê todos os vídeos e comenta todos os vídeos também, a minha irmã, enfim, todas as mulheres da minha vida e que me acompanham aqui de alguma maneira do canal, na figura da Ana aqui, queria desejar um feliz Dia da Internacional da Mulher, que na verdade todos os dias são o Dia da Mulher, né? E hoje em dia está muito em alta essa questão. Aqui não sei como é que está lá no Nordeste, mas aqui no Rio Grande do Sul é impressionante como se fala de feminicídio, como se está dando ênfase para isso, cada vez, e com muita razão, cada vez dando muito mais, salientando essa questão, né? Mostrando que como hoje em 2026 ainda existe essa coisa
homem contra a mulher, é uma coisa absurda. É absurdo. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é ser motorista mulher, como é ser mulher no trânsito, como é lidar com essa questão. Porque, de novo, né, a primeira mulher convidada que aparece aqui, eu gostaria que viesse muito mais. Lembrando que todos os convidados até hoje se voluntariaram, me procuraram, me acionaram e por isso que vieram. A Ana foi uma dessas. Me mandou uma mensagem lá no final do ano passado: estou indo para Porto Alegre no verão e gostaria de participar. Tá convidada, já tá escalada aí, inclusive. Então, tu, guria, que tá vendo esse vídeo aqui e gostaria de participar, sendo motorista de aplicativo ou não, eu não teve nenhum até agora que não seja motorista de aplicativo convidado que veio aqui. Então também, eu gostaria que viessem de outras áreas. Me acompanham, né? Que saibam de onde eu saí e tal. Enfim, pra gente trocar. Tá, falei demais. Né? Fala como é que é a tua experiência motorista de aplicativo. Eu quero aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mulheres, né? E assim, porque as mulheres que são motoristas de aplicativo, como várias outras profissões, mas como eu vivo essa realidade da motorista de aplicativo e eu tenho grupos lá em Natal, 2 grupos que são de meninas, né? Uhum. De mulheres lá que a gente... Tá, tu vai mandar esse vídeo no teu grupo lá para o pessoal ver lá e se inscrever também, tá? Vou mandar sim, com certeza. E aí a gente vê a luta, né? Assim, o desgaste que é, porque aí leva o filho para a escola e começa a rodar e depois tem que voltar para pegar e não pode pegar o horário de pico e toda aquela, né, e aluga um carro para poder fazer. Então, assim, eu vejo, na real, não é a minha realidade, mas eu admiro a realidade das mulheres lá, das meninas de lá, não, acho que de todo o Brasil, motorista de aplicativo, né? E a questão do feminicídio mesmo, essa semana, mesmo de férias, eu estava acompanhando lá o grupo e vi que uma delas lá pegou uma moça que tinha acabado de sofrer uma violência. Como passageiro? A passageira. Pegou como passageiro? Pegou ela como passageira, e aí ela não sabia como agir, não sei o que, começaram a dar dicas, as meninas começaram a dizer que já tinham pego outras, que não tem muito o que fazer, mas aí o que foi feito, na verdade, a motorista ligou para a polícia, né, para o 180, ligou. E a gente perguntar, tem um número para isso, né? E tem um código, alguma coisa roxa também, né? O pessoal pede alguma coisa roxa na farmácia. Não tenho certeza. Essa eu não conheço. Eu tava tentando lembrar. E aí, o que aconteceu? A moça desse ligou pra polícia? Ligou pra polícia e disse que tinha pego uma passageira que tinha sofrido e deu os endereços. Tanto que ela pegou, como onde ela deixou. E aí eles vão, né? Porque você pode fazer essa denúncia. Não dá pra você só saber da notícia e ficar quieto, né? Ela fez isso independente do vontade, consentimento da passageira dela. Com certeza. Tu vê que até isso pode ser perigoso, né, Ana? Tu vê que às vezes a pessoa pode estar numa situação de ameaça tão grande que até uma denúncia pode ser definitiva, porque tu não sabe como é que a polícia vai lidar com essa questão. Às vezes caga o lance. E depois o agressor tá lá vendo que a polícia tá envolvida, pode ser pior. Que coisa mais maluca isso. Exatamente. Que coisa mais maluca. É perigoso, mas a gente não pode fechar os olhos, né? Antigamente a gente via, né, e ninguém se metia em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? Aquelas, né? Aquelas. Mas assim, ser motorista de aplicativo mulher tem os seus perrengues, né? O machismo, tem a coisa do medo de tudo, né? Do assédio, do assalto, trabalhar à noite. Então... Que hora que tu trabalha lá? Olha, eu tenho uns horários bem loucos, mas assim, o mais certo é mais ou menos o teu. Tipo, só que eu não vou até tão tarde, né? Porque também não tem demanda mais tarde. Não é como aqui, porque aqui a vida é diferente, o ritmo é diferente. Por exemplo, aqui vocês tomam um café da tarde às 6 horas e jantam às 9 horas da noite. É por causa do som, né? Pois é. Lá não. Então... Não, mas lá vocês começam a trabalhar às 5 horas da manhã. Mas 5 horas da manhã não é um horário bom. Vocês levantam 5 horas da manhã, às 7 horas é todo mundo na rua. Exatamente. É só tu fazer um deslocamento temporal, né? Só que eu de manhã eu não funciono, né? Então... eu também não. Eu ia te perguntar uma coisa ainda, assim, depois eu queria perguntar mais sobre o Natal, de novo eu queria voltar nesse assunto. Eu tenho uma impressão em relação, tipo, eu tenho, né, já tenho bastante experiência com
o passageiro e tal. E tem uns caras que são uns merda. Assim como tem umas mulheres que são umas merda também, tá? Mas focando na questão homem e mulher aí. E que são uns arrogantes, que são uns bosta, como pessoa. Tu vê que o problema não é o Daniel, o motorista de aplicativo, que tá ali o da rodada dele. Tu vê que o cara é assim na vida dele. Tu vê, tu percebe, né? Às vezes até no boa tarde ou na falta do boa tarde, tu vê que o cara não presta. Daí eu fico pensando às vezes, pai, se fosse uma motorista mulher, como é que esse idiota se portaria, né? Porque eu sou um homem, sou grandão, sou feio, sou barbudo, tenho um cara de ogro, então pelo menos eu imagino que ele não vai partir pra cima de mim, né? Como é que tu tem esse tipo de experiência, tem esse tipo de sentimento? Esse tipo de passageiro existe dessa forma descarada com vocês também? Existe. A Ramiro Barcelos vazia na frente do Clínicas. Isso não existe. É só porque a Ana tá aqui. Eu queria pegar essa merda trancada e tá vazia. Tá, a pergunta. Bem vazia, por sinal. Ah, completamente, coisa mais sem graça, tia. É que nem ir pra Viamão e só passar no asfalto. Porra. Tá, e aí? A gente pega assim. Só que assim, eu não sei se é o próprio aplicativo, mas 90% dos meus passageiros são mulheres. Tu não tem a Uber mulher, aquele que tu pode selecionar? Tem essa opção, mas tu não seleciona? Não seleciona. Então, mas a grande maioria é mulher, porque o homem, vamos me desculpar aí os... Não precisa pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa. Hoje é o dia da mulher. Hoje é dia de colocar a merda no ventilador a favor de vocês. Os homens, eles são muito mais resistentes a aplicativos lá no Nordeste, sim, sabe? aqui também. Principalmente os velhos. São muito resistentes. Então, eles fazem de tudo pra poder não pegar. Então, quando eles têm que pegar, é porque o carro tá na oficina, ou porque tá na revisão, ou a mulher pegou o carro. Aí, quando eles pegam. Sim, é isso aí. É o mesmo perfil. Daniel, o que eu acho mais impressionante, assim... É que quanto melhor o nível da pessoa, é mais chance de você encontrar pessoas desse tipo. Sim. Aqui tu brinca que é normal, por exemplo, eu filtro nota, mas eu não faço black, por exemplo, tá? Mas é normal, se tu filtrar nota no black, tu não tem passageiro. Porque são todos malas, entendeu? São todos boca aberta, são todos filhos da puta. E bons ouvidos pra isso. É impressionante quanto, assim, eu até... Infelizmente saí agora do Comfort, né? Porque o meu carro é 2020. Saiu o meu carro é 2020. Ah, sim, o Argo caiu o ano, é verdade. Aí é só a partir de 2023. Lá é a mesma tabela que aqui, será? Bom, não deveríamos comparar. Porque é por cidade, né? Tu diz a tarifa mínima? Não, a tabela de carros. Sim, não, eu acho que tem uma diferençazinha, mas... Ela muda de cidade para cidade, mas o Argo faz Comfort aqui, mas é pelo ano, agora é 25, eu acho, ou 24 o ano mínimo. Lá é 23, 2023, então eu caí do Comfort. E eu já comecei a entrar em depressão em dezembro, fiz pronto, agora acabou, né, se no Comfort já é essa merda. A pessoa tem medo de falar merda. Agora no X, é que meu neto fala assim, merda é feio, vovó. Aí ele fala assim, não pode falar isso, é feio. E aí eu fiz, pronto, agora que eu entrar no X, já era, né? O X é desesperador. Aí eu vou ter que... Qual é a tarifa mínima? Já tô falando de tarifa. Lá no... Do X, 605. E lá maior que aqui é 588. E o Comfort? Aí eles enrolam aqui com esses 10% de diamante. Não, é que o mínimo do X hoje no diamante é 676. Mas é 588 pra quem não é. 588 é a tarifa mínima. E a do Comfort é 698, se eu não me engano. A do Comfort lá é 765, 762. É maior. Mas o quilômetro deve ser parecido, não. Depois... E outra coisa, lá as pessoas não têm essa cultura do Comfort, sabe? Sim. Teve um pouquinho mais depois que começaram a ligar o ar só com Comfort, né? Lá no X ninguém liga o ar. Vidrinho aberto, aquele calor... Eu ligo o ar pra mim, não pro passageiro. Pois é. Esse é o problema mesmo. Mas tem motoristas e motoristas, né? Sim, tem umas mentalidades, eu também. Eu mesmo... Aqui, sabe, bom, tu já conhece Porto Alegre, é muito mais quente que Natal no verão. Em fevereiro é muito mais quente, claro. Em julho lá tá 28 graus, aqui não. Mas em fevereiro aqui tá 37, 38, lá tá 28 graus também. Exatamente. O calor aqui é bem diferente, muito mais quente. Nossa... E aí, o Comfort lá, eles não tinha muita demanda. Começou a ter depois disso, né? Eu não, eu trabalho no X, eu entro no carro, o ar-condicionado já tá ligado. Eu também. Senão eu tô com frio aqui, inclusive. Não consigo nem trabalhar.
com aquele calor e sem ar-condicionado. A gente estava aonde mesmo? Nós estamos na Mostardeira, Não, esquina com a na conversa a gente está onde? Nós estamos rindo. Então, eu ia te perguntar o seguinte, como é que é a demanda de Natal? Assim, porque Natal é uma cidade turística, ponto. Mas ela tem o turismo o ano inteiro. Existe Sim. essa questão turística como é Gramado, só para dar um exemplo, ou como é o ou como eu imagino que seja o Rio de Janeiro, ou Natal é sazonal, assim, tu consegue perceber uma época que é muito mais ou muito menos? Com certeza. Lógico que assim, no período de férias, né, de junho, inverno, né? E no verão a demanda é diferente, mas tem turista o ano inteiro. Tá? Uhum. E tem muitos congressos, muitas coisas que também dão uma movimentada na cidade, lá no centro de convenções e tal. Mas o que acontece? Os turistas ficam concentrados tudo numa área só, que é Ponta Negra, ali perto do Monte Careca. Que seria o travesseiro de lá, né? Eu não classifico ele. Eu já tenho a minha classificação lá, né? Quando eu for a Natal, daqui a alguns anos, você não vai. Espero que seja logo. Daí eu preciso saber. Eu preciso saber onde fica o travesseiro de Natal. Aí ele fica em Ponta Negra, ele se concentrado em Ponta Negra. Então, a demanda do turista geralmente é à noite, porque durante o dia eles estão tudo em passeio em praia, né? Eu estava pensando nisso quando eu estava pensando em fazer essa pergunta hoje, mas você toma um café. Porque eu imagino que os turistas saem às 7 da manhã para ir lá para as dunas de Pabu e volta às 3 horas da tarde. Sim. E o que tu faz nesse meio tempo? Se tu depender do turismo, é óbvio, né? A gente lá não dá para depender do turismo para a área do aplicativo, né? Aí o que eles fazem? Aí à noite tu consegue ainda pegar a demanda de turista ali, de hotel para restaurante. Uhum. Mas aí... E tem isso sempre? Tem, mas... É garantido assim, tipo, eu vou trabalhar terça-feira de noite porque eu sei que eu vou ter uma demanda de turismo fazendo esse deslocamento aí. Tem. Então. Só que assim, como é muito próximo de tudo ali, né? A área é pequena, então é tudo tarifa mínima e às vezes tu pega umas tranqueiras, entendeu? Sim. Porque também tem isso, né? Porque a engenharia de tráfego de Natal é de fazer chorar, mas essa é outra parte. Aqui também. Então, às vezes, para tu andar 1 quilômetro, tu leva 15 minutos para tu andar 1 quilômetro. E tarifa mínima, entendeu? Então, não é uma coisa assim, vou para lá e vou encher a burra. Não, vai... Se não deu certo durante o dia, tá faltando os valores para tu fechar a meta, tu corre para ali... Faz umas... o que eu faço em relação a URGS aqui. Quando o dia tá mais ou menos assim, eu chego 7 horas... Não começaram as aulas ainda, né? Mas quando chega ali 7 horas da noite, numa época de aulas, eu me vou lá pro Bonfim, pra Cidade Baixa, e faço quantas tem que fazer, porque eu sei que vai ter, né? Mesmo fazendo corrida de 6, 7 pila. Mas Sim. Vai ser uma em cima da outra. Sim, exatamente. Só que daí tu tem que baixar a cabeça e fazer. 10 corridas numa hora, se for o caso, para fazer lá, para fechar a tua meta. O problema lá é que você não consegue fazer 10 em 1 hora por conta do... Não, eu tô exagerando também, aqui também não, 10 em 1 hora é muito exagero, é muito. Mas 5 tu faz, sabe? Uhum. Se tu conseguir bem focadinho, tu faz 50 pila, por exemplo, na volta do Bonfim e Cidade Baixa, só pela demanda da URGS. Eu tô falando isso, focar sim quando o resto não tá acontecendo. Um dia normal de cidade, que não Sim. tem jogo de futebol, que não tem nenhum evento em Porto Alegre, que, enfim, entende? Que não é final de semana que tem demanda nos bares do 4 Distrito, por exemplo. Uhum. Vai lá e foca, baixa a cabeça e fica ali. 2 horinhas tu faz sem pila. Bem trabalhadinho, bem focadinho. Mas é cansativo, né? Tem que levar um monte de gente, e voltar. Às vezes tu vai vazio pra URGS e volta. Só que tudo deslocamento de 1 quilômetro, né? Pá. Daí tu faz, às vezes, 50 pila rodando no máximo 20 quilômetros. Porque tu tá só na mínima, né? Sim. Só na mínima. Eu tô dando mais uma dica aí. Não, mas eu só falo assim, desde sempre, essa dica aí, quem não pegou ainda porque não entendeu português. E areia, tem muita areia lá, não? Areia das Dunas, Ponta Negra, Morro do Careca, Arena das Dunas, Jenipabu e no carro tem, não? Não. Não? Não te estressa com isso? Tem, mas eu evito muito a praia, né? Assim, de pegar gente em praia, é uma coisa que eu não faço. Eu já sei o nome das ruazinhas lá, quando aparece lá eu nem aceito, não vou incomodar, porque tem gente ainda que aceita e pergunta, tá molhado, porque, não, quando eu fui... Eu fico de cara que às vezes eu falo sobre isso, os caras vêm me dizer assim, não, Daniel, aqui eu vou te dar uma dica, eu comprei no Mercado Livre essa capa pra colocar no banco. Foda-se com capa do Mercado Livre. Eu não quero passageiro com areia no meu carro. Exato. Entende? Mas tem essa demanda então de praia, o pessoal lá, o cara de pau, bem assim, não quer nem saber. E aí no início eu até ia, né? Porque quando você é amador você faz muita coisa, né? Uhum. Então eu ia
Aí eu perguntava a pessoa, você tá molhado? Não, não tá nada molhado não, tá? A gente nem, não sei o que, não sei o que. Quando a pessoa Sim. saía, Aham. tava tudo úmido, entendeu? Sempre O short de cima não tava molhado, mas por Sim. dentro o calção, né? Biquíni, que seja lá. Aí eu fiz, sabe de uma coisa? Eu não vou mais me incomodar com isso. E aí quando chama na praia eu já nem vou. Eu fico em volta, onde tem a dinâmica, né? Porque às vezes da dinâmica, por causa da... Conta disso, porque não sou eu só. São vários que não vão na praia. Que bom. São vários. Que bom, né? Porque todos levam, né? Em geral, todos levam. Esse é o problema. Mas tem uns lá que tem banco de couro, que só fazem de vez em quando, então eles vão e fazem, e tudo bem, mas... Não, mas essa do Mercado Livre é verdade. Uma vez foi um dos vídeos que eu fiz na praia, que eu tava puto da cara. Tipo, já tava puto da cara e tá trabalhando, de tá ligando aplicativo no litoral, mas isso é problema meu. Daí eu reclamando, cara, tá aqui, ó, comprei baratinho, mas não é por isso que não é esse o problema, cara. Eu quero noção das pessoas, claro, não tem noção, né? Não tem. Não. E falta de noção é impressionante. É impressionante como as pessoas não têm empatia, né, com o outro, né? E tu gosta de fazer isso, não? Gosto, pior que eu gosto. Pior que essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. É verdade. É inacreditável. É porque inacreditável. A gente reclama. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, sinceramente. Na verdade eu tô indo pro Mas plano tu que B, é né? jovem, não tem 30 anos de idade, vai criar vergonha na tua cara, vai criar um negócio, vai estudar, vai fazer um curso técnico, né? Porque isso aqui não tem futuro, não tem estabilidade. Isso aqui não tem estabilidade nenhuma. É verdade. Daqui a pouco troca o governo, muda as regras do jogo, e aconteceu agora, esse último governo que trocou nos bagunçou completamente, e nada aconteceu, de fato. Exato. Nada aconteceu, nunca sabe quando pode acontecer. Então é uma coisa muito instável, né? Do nada pode perder teu emprego, assim como quem vai a merda. Com as dívidas do teu carro, com a tua prestação da locadora, enfim. É verdade. Mas... É verdade. É bom pra caralho. Exatamente isso. Aí um dia eu tava, logo no início, uns 2 anos atrás, eu tava dirigindo na Semana Santa e me veio um estalo, assim, já tinha ouvido falar, né? Até tu já tinha comentado, o plano B e tal. E aí eu vi um estalo, eu não vou poder ficar dirigindo pelas ruas por muitos anos, né? Então eu tenho que pensar mais na frente. E qual é o teu plano B, Ana? Aí eu entrei na faculdade. Ah, que legal, tá fazendo curso de campo. Ciências Contábeis. Ah, que show de bola. Eu já É uma das faculdades que nunca... É uma profissão que nunca vai acabar, né? Pois é. Nunca vai acabar o contador. Mesmo que eu tenha 70 anos, eu ainda vou conseguir trabalhar com ciências contábeis. É uma coisa que sempre né? vai existir um contador, um advogado, um médico e um engenheiro civil. Né? Agora Talvez os motoristas acabem, agora os contadores não vão acabar com certeza. Aí eu já tô entrando no 3º ano já, tô ali tentando fazer uns estágios, trabalhando um pouquinho para poder já pegando a rotina, né? Uhum. Mas aí eu vou ver as ofertas de emprego e aí deixa eu ficar aqui no meu volante. É isso que me segurou aqui no carro também, porque eu vim de 20 anos numa mesma empresa, que quando no final eu ganhava bem e tal, aquela coisa toda, tinha um carro próprio, aquela coisa toda. Fui demitido, acabou meu ciclo lá, recebi uma grana legal de fundo de garantia. Vamos fazer aplicativo enquanto tem esse dinheiro. 6 meses com seguro-desemprego, bababá. Quando comecei a procurar emprego, eu tava ganhando mais no Uber do que tava me oferecendo. E tô aqui até hoje, quase 100 mil viagens depois. Essa é a realidade que... Não sei se é boa ou se é ruim, né? Porque muita gente se ilude com isso também. E por isso, esses guris de 25 anos de idade, que eu fico louco, fico puto da vida quando eu vejo. Os guris novos, bonito, fazendo aplicativo. Podendo estar estudando, podendo ser um médico, podendo ser um engenheiro. Enfim, né? Mas aí acho que é a oportunidade de cada um, né? Cada um tem a sua época de... Não sei, também eu fico... pensando nisso. Agora, no caso das mulheres que fazem aplicativo, assim, a grande maioria assim, que eu vejo lá no grupo, ou fazem alguma faculdade, ou trabalham tem algumas que trabalham em hospital, que são enfermeiras, que fazem por renda extra, né? Renda extra eu acho sensacional. Mas desde que tenha um lastro, uma segurança, que não seja isso aqui. E tem outras que são casadas, que o marido trabalha, e elas fazem para complementar também. Uhum. Então, as mulheres, eu acho que elas têm mais uma visão, assim. Os homens não, já vão... Os mais jovens, né? É isso aí.
Muito bem. Essa trincheira aqui, tu sabe quanto tempo demorou para ficar pronta? Essa aqui, a Copa do Brasil foi em 2014, né? E ela foi lançada, a ideia, quando Porto Alegre começou a se preparar. Passamos pela trincheira da Cristóvão. E ela começou, quando Porto Alegre começou a se preparar para se oferecer cidade-sede da Copa, assim como Natal foi. E lá pelo 2010, eu acho. Daí começaram as obras dos projetos. Ela foi entregue, se eu não me engano, depois da Copa da Rússia, que foi de 2018. E tem obras que nem continuaram. Por exemplo, seria o viaduto da Plínio por cima da Dom Pedro, ou pela Carlos Gomes, dependendo do ponto de vista. Que é da mesmo projeto de Copa, aquela coisa toda, e nunca foi feito. Então estamos na mesma... Lá também é assim. Tem obras lá que ainda não terminou. Tem obra ainda da Copa que não terminaram ainda. Não terminou ainda. E tem outras que não tem nem imagem delas. Eu tive 2 vezes em Natal na minha vida. A primeira vez faz muito tempo e a segunda vez foi antes de ser Uber também, mas não faz tanto tempo assim. E o aeroporto tinha mudado de lugar, outra cidade, inclusive. Péssimo. E tinha que pagar estacionamento, se não me engano, era uma coisa meio maluca, que tu não dava tempo de chegar lá dentro e voltar. Uma coisa assim, pelo que eu lembro. Não existia Uber naquela época, ou existia Uber, não sei. Mas a impressão que eu tive é que Natal cresceu muito nesse intervalo de tempo que eu estive lá. Tá assim, ou é a impressão minha? Não, eu acho que quem tá de fora sempre acha a primeira vez foi antes da Copa e a segunda vez foi depois da Copa. A primeira vez foi em 2008, a segunda vez eu não lembro. Mas deve ter sido por 2015 ou 2016, por aí. A segunda vez que eu fui. Fui a Galinhos, na verdade, não fui nem a Natal. Sim. Eu fui direto pra Galinhos. Depois até visitei Natal no dia de volta. Sim. Mas, enfim. Mas eu tive a impressão que Natal, nessa década, ela cresceu demais. Inclusive o aeroporto ele saiu. Não lembro onde era antes, mas agora uma cidadezinha que é São Lourenço, pode ser? São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante? Que é pertinho, 20 quilômetros mais ou menos? 30 quilômetros. E então é ruim essa questão do aeroporto? E assim, dificultou muito também É um aeroporto longe, um aeroporto muito caro, a malha viária muito ruim, sabe? É uma das coisas que prejudica muito o turismo em Natal. Por exemplo, você não consegue pegar um voo de Natal para Recife sem pagar uma fortuna, entendeu? Tá, mas não precisa, né? Natal para Recife. Não precisa. Quantos quilômetros são? Não são 150 quilômetros? Não, 300 quilômetros. 300 quilômetros. Achei que fosse mais perto, desculpa. Achei que fosse mais perto. Não, aí você vai pegar um voo para Fortaleza, aí você vai para Brasília para ir para Fortaleza. Então é uma confusão a malha viária de Natal. A mesma coisa que por Floripa. Acho que só tem um voo por dia. Pô, Floripa. São 500 quilômetros, poderia ter 3, pelo menos. Porque muitas vezes tu tem que ir a São Paulo para voltar. Exato. Então, assim, ela cresceu. Natal teve uma época... Foi na época que eu fui morar em Natal, no início dos anos 2000. Ela tava assim... Uma grande cidade pequena. Exato, e tava todo mundo querendo ir pra lá, e todo mundo indo pra lá, e coisas chegando. E daí depois vieram os governos que atrapalharam bastante, né? Os coronéis? Vieram umas coisas por aí, umas coisinhas ruins. E aí começou a cair. Tanto que diminuiu a quantidade de habitantes. Sério? Mas também o que aconteceu... Esse também é nosso, né? O que aconteceu também é que as cidades metropolitanas, né, foram crescendo, foram ficando melhores de morar do que a própria capital, né? Então deu uma dividida na galera. A cidade se espalhou, então. Se espalhou. Mas ela, depois da Copa, ela teve algumas coisas assim, mas eu acho que ela deu uma estagnada. Por exemplo, a nossa vizinha lá, João Pessoa, tá um boom, né? Tá um boom. Quando eu for, eu quero fazer assim, tipo 6 meses no Nordeste. Ou 6 meses, não sei. Isso aí é um projeto meu. Tu já sabe, né? Eu já sei. Tu me acompanha, já faz... Tu viu 568 vídeos meus ano passado. Foi justamente quando eu lancei essa ideia. Então tu já deve ter escutado falar várias vezes sobre isso. E eu quero explorar cada cantinho lá como turistando, principalmente, porque eu quero chegar lá não necessitando do valor da corrida. Sim. E sim criando conteúdo como aplicativo. Não vou esquecer disso nunca. Mas eu quero aproveitar todos os cantinhos lá. Praia da Pipa, Genipabu, Galinhos, Ceará não conheço. Aliás, eu só conheço o Rio Grande do Norte e no Nordeste. E Salvador. Mas eu quero conhecer todos aqueles cantinhos lá. Nossa, tem muita coisa boa. Sim, sem dúvida nenhuma. Nossa Senhora. Sem dúvida nenhuma.
Muitas praias, e assim, aí tu consegue, por exemplo, pegar de Alagoas até o Rio Grande do Norte, são 6 horas de viagem só, né? Imagina o que tu consegue passar, são dá 500 quilômetros. São estados pequenos, com praias maravilhosas e capitais. Por isso que eu achei que Recife fosse mais próximo de Não, de Natal. João Pessoa tem essa distância aí, dá uns 150, 180 quilômetros. Aí de Recife fica um pouquinho mais distante. Mas... João Pessoa é pro sul, né, do Rio Grande do Norte, né? E Recife também. Bom, depois é só Ceará e depois já vem o Maranhão, Piauí e Maranhão. Exato. Muito legal. Então vamos finalizando por aqui, já estamos quase chegando. Não sei se quer deixar alguma mensagem para as meninas que nos acompanham, para as gurias, se são ou não motoristas de aplicativo, se é o de menos. Mas, enfim, não sei se quer deixar alguma mensagem aí para os teus netinhos, porque eu sei que na verdade isso daqui é por causa deles, né? Eu tenho o meu neto, vai fazer 18 anos agora, é o mais velho. Os netinhos já tem um de 18. Já. E aí eu tenho os pequenos, né? Tem a Olivia, de 7 anos, tem o Joaquim e o Bento. Então ainda bem que eu trouxe bastante adesivo. Estão tudo voltando às aulas, né? Mas são tudo pequenininhos e são os amores da vovó. Tá, mas tu não disse o nome do mais velho? Do 18 é João anos. Pedro. Que é grande já, né? Não precisa mais falar, porque daí ele paga mico. Ele é grande e enorme, ele tem 1,82 m. Da minha altura, praticamente. Exato. Aí, quando ele tá andando comigo na rua, que ele vem, não, porque a vovó... Não dá, né, vovó? Um rapaz desse tamanho, mas tá tudo certo. Não, quero só agradecer ao Daniel. Pra mim é uma honra. Eu que preciso te agradecer por essa excelente oportunidade enfim, já descobri que tu vem 2 vezes por ano, quando tu voltar aqui no inverno, sei lá quando, cara, que tu volte contar mais uma história, trocar mais uma ideia. Vou parar aqui nesse mesmo cantinho que a gente começou, porque ali é onde eu vou te deixar movimentado, parar, né? E daí é ruim de parar, exatamente. Não, só te agradecer mesmo, porque assim, eu te disse ontem, né, que eu tava nervosa, que pra mim que era muito difícil, que eu sou uma pessoa tímida, eu não tenho o hábito de estar... E eu sei que nem sei se eu vou assistir esse podcast. Sabe, por vezes eu não assisto os meus vídeos também. Às vezes não tenho paciência. O dia foi tão estressante que eu subo lá e... Não vê mais. Hoje não vou ver. Daí amanhã são 2, eu não vejo mesmo. Pois é, mas foi um prazer participar do podcast sem pauta e sem vergonha. Sem vergonha mais ou menos, né? Que a pessoa fica com vergonha, mas... Todo meu. Mas como ele diz, não dói. Não dói, não, é tranquilo. E na minha opinião a GoPro ajuda porque ela tá bem pequenininha, então tu não consegue olhar até o olho. Não fica te vendo. Rapidinho, tu esquece que tu tá gravando. Eu já tenho uma certa experiência aí com o celular, por exemplo, mas o celular, pô, eu me enxergava grandão desse tamanho, eu tava querendo sempre olhar nos meus olhos, e isso atrapalhava um pouco. Daí às vezes tu ficava com os olhos perdidos, né? E a GoPro não tem esse problema, porque daí então tá, vamos, não tô me enxergando mesmo, não dá. Mas aí você... Ficou um convite então pra tu menina, hoje é só pras gurias. O convite é só pras gurias comparecerem aqui, me manda mensagem lá no Instagram, mostra interesse pra gente agendar aí uma conversa. Quero ver mais mulheres aqui nesse banco aqui, tá certo? Combinado? Até a próxima. É isso? Isso. Então tá, eu queria agradecer a ela então pela oportunidade mais uma vez. E ela me fez chorar lá atrás, eu não vou chorar agora, eu vou me segurei pra isso. E foi uma honra te receber, prazer, muito obrigado pela audiência, pela parceria. A gente conversa há muito tempo, assim, assuntos dos vídeos mesmo no Instagram, nunca tivemos nada mais próximo, mais próximo, literalmente, contato que a gente teve. Mas é uma honra saber que uma pessoa lá do outro lado do Brasil, tudo bem, ela tem vínculos aqui no Rio Grande do Sul, me acompanha, é muito legal saber disso aí. E é um sinal que talvez alguma coisa esteja fazendo certinho. Então, muito obrigado para ti que chegou até o final deste... Eu vou ter que lançar as hashtags de novo nos podcasts que eu tenho esquecido. Obrigado para tu que chegou até o final aqui. Então, se tu chegou até aqui, deixa a hashtag Feliz Dia da Mulher. Repito, hashtag... Feliz Dia das Mulheres. Então, em respeito à Ana, não vou largar o bordão. Só vou largar um pra cima deles. Vai, Moisés!